Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar sobre o estilo gótico tardio, vou falar na pintura, vou focar em pintura. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, o seu dislike se você não gostar, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, porque gostou. E também, se não gostou, comente, porque é importante para mim saber a sua opinião. E inscreva-se no meu canal. Bom, eu vou falar do estilo gótico tardio, né, na pintura, né? O estilo gótico tardio foi um estilo surgido na Europa do Norte, né, nos países nórdicos, Alemanha, e nos Países Baixos, como Holanda, Bélgica e tudo mais. Esse período foi um período da transição da Idade Média para o Renascimento, mas nessa região da Europa, porque nesse mesmo momento está havendo o Renascimento italiano, né, que é bem diferenciado, né? Eu tenho bastante vídeos sobre o Renascimento italiano, né? Bom, nesse período, né, houve uma grande pandemia na Europa toda, né? Foi a peste negra, foi assustadora, morria mais de 200 pessoas por dia, isso. Então a arte tem muito a ver com o contexto da época, né? Então nós vamos ver um quadro, né, que é, aliás, um retábulo, né, pintado por Stephen Lochner, né, que é o juízo final, né? O juízo final nós sabemos que é quando o mundo acaba e tem o juízo final das almas boas, das almas, né, pecadoras também. Então nós temos nesse retábulo, né, em madeira, que retábulo é uma peça em madeira, né, geralmente com 3 partes, né, que fica fechado até o dia que tem um festejo na igreja, que eles abrem. Então nós estamos vendo aí, no centro nós temos nosso Cristo, né, voltando à terra, descendo à terra, né, ao lado Nossa Senhora, e São João Batista, ajoelhados, né, e anjos também voaçam ali, né, estão voando, né. Bom, e o que é interessante, né, que eu falei que é assustador, né, que nós temos a parte dos pecadores que estão sendo levados pelos demônios, né, para o inferno. Você pode ver que são criaturas horrorosas, né, bem o que se pode falar do gótico, que se entende gótico atualmente, né, que estão levando os pecadores, né. Os pecadores são o avaro, né, com essas moedas aí que vocês estão vendo. Tem a pessoa que bebe, o bêbado com o copo na mão. Tem a cortesã, que a gente vê que é a cortesã por causa do cabelo, né, que estava arrumado como a moda da época, né. Tem também o obeso, né, que também era pecado, né. E também tem até mesmo um bispo, né, e um papa, né. Todos ali estavam condenados, né. E esses diabos horríveis puxando e tudo mais, né. Agora, do outro lado, nós temos as almas puras e que estão entrando no céu, né. Estão entrando no céu, São Pedro está esperando para receber eles, né? Aquele grupo de pessoas puras, né? Que vão para a igreja estilo gótico, né? Então, todo essa estilo, toda essa causa uma certa emoção. Essa arte, né, deste período, eles queriam trazer emoção e também fazer com que os fiéis, né, se arrependessem dos seus pecados e tudo mais, né? Está muito claro isso. Mas o que é que nós vemos aí? Nós vemos uma arte que inova pelo colorido, pelo brilho, né? E pela naturalidade, desculpe, das figuras sagradas, né? Estão bastante humanizadas. Bom, o Lochner mesmo, o autor desse retábulo, ele morreu em decorrência da peste negra. Mas ele fez outro retábulo, que é muito lindo também. Esse foi feito para uma catedral em Colônia, né? Nesse é a visita dos Reis Magos, né? Ele fez para uma catedral dos patronos, dos padroeiros da cidade de Colônia, né? Então nós temos um retábulo, né? Dividido em 3 partes. No centro nós temos a visita dos Reis Magos, né? Os 3 Reis Magos, Nossa Senhora com a aparência de uma menina quase muito bonita, né? Muita luz nesse quadro, nós temos muita luz, né? Muita beleza, né? Os Reis Magos também estão ali bem humanizados, né? O que nós sabemos sobre os retábulos, nessa época também tinha muito retábulo, e o Stephen Lochner, ele trabalhou em muitos retábulos, né? Porque quem doava esses retábulos
no caso para as igrejas e catedrais, eram as pessoas muito ricas, os nobres, ou então as pessoas, por exemplo, de grêmios, no caso, grêmios de pintores e tudo mais, porque também as famílias gostavam de doar, porque achavam que com a doação dessa, eles conseguiriam ou ir para o céu ou passar pouco tempo no purgatório, né? Outra coisa é que eles se retratavam também. Por exemplo, esses reis magos, com certeza, são retratos das pessoas que patrocinaram esse retrato, né? Nós temos, então, o que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo umas texturas, uma naturalidade, né? Detalhes, muito, por exemplo, né? Nós vemos o metal. O metal é tão, mas tão natural que você dá a impressão que se você tocar é metal mesmo, né? Nesse presente do Reis Magos, né? No veludo e também na armadura do São Gereão, que é o padroeiro da cidade de Colônia, né? Nós temos na armadura também um metal perfeito, né? No veludo da roupa dele também. E também na roupa da Nossa Senhora tem as dobraduras, tudo com texturas, com coisas cada vez mais naturais, né? O ouro da armadura do São Gereão, né? Do outro lado nós temos Santa Úrsula, que também é uma padroeira da cidade de Colônia, com as jovens atrás, com o rosto bem natural, muita luz, né? Então é interessante saber que até aquele momento, desde a antiguidade, né? Por exemplo, o dourado, né? O ouro nas pinturas, era feito ou com folha de ouro, ou então não tinha muito como fazer. Essa técnica, com certeza, o Locke, né, aprendeu vendo os quadros de Jan van Eyck, né? Eu tenho um vídeo que fala só sobre o Jan van Eyck, né? O Jan van Eyck, né, e o irmão dele, eles fizeram uma mudança, né, na fórmula da tinta a óleo, o que proporcionou a capacidade de fazer todas essas nuances, todas essas texturas e tudo mais, né? Então nós podemos ver como eles foram influenciados por Jan van Eyck, né, nesse quadro, né, muito lindo, que é a Virgem da Igreja do Jan van Eyck, né? Nós vemos uma jovem, né, com muita naturalidade, né, a perfeição, o cabelo e tudo mais, e, de novo, a perfeição das texturas do tecido, as dobras do tecido. Na coroa de Nossa Senhora nós vemos as joias muito naturais, a impressão assim que estão saindo da tela, de tão naturais. E a luz, né, o que me encanta nesse quadro, o ambiente em que Nossa Senhora está é uma catedral gótica, né? Então nós estamos vendo o vitral, onde entra a luz, e também tem outra janela, né? Então a luz ultrapassa e chega até a iluminar o chão, a parede, como é o natural. Você vê que o Jan van Eyck, ele estudou muito a luz, né? E eu acho maravilhosa essa arte do Van Eyck, né? Então, outra coisa, como eu falei, o dourado só era comum se fosse com folha de ouro. O Van Eyck, ele faz o dourado com qualquer cor, porque o que ele faz é o brilho dourado depende de onde parte a luz, onde bate a luz, né? Então dá toda essa sensação, inclusive, de volume, né? É uma coisa muito atualizada, né? Para a época era uma coisa muito, muito diferente, né? Era maravilhoso, né? Isso aí. Bom, nesse período também tem uma coisa importante que começa então na Alemanha, né? Foi inventada a impressão, né? Fizeram a impressão da Bíblia e tudo mais, e também tinha as gravuras feitas em cobre, né? E eram repetidas, né? Não é como quadro que tinha um só, era fácil de repetir. Então as gravuras, inclusive na Alemanha tinha muito gravurista, né? As gravuras corriam a Europa toda, né? Então é interessante você ver essa gravura que nós estamos vendo, né? Que é a tentação de Santo Antão por vários demônios, né? Foi feito por eu não vou falar o nome, eu vou deixar escrito, porque para mim é difícil, não falo alemão, né? Mas então essa gravura, né, que nós estamos vendo, com esses monstros completamente originais, que saiu da cabeça do artista, né, correu o mundo. E o Michelangelo, um pintor renascentista italiano, né, ele tinha essa gravura e ele se inspirou para fazer esse outro quadro, que também é
Tentações de Santo Antão. Ele então achou curioso, né, como que aquele artista, o alemão, né, fez aqueles monstros tão originais. Então ele foi ao mercado de peixes, né, e para ver as semelhanças, né, entre a cabeça dos peixes e esses monstros, as escamas e tudo mais. Então ele fez esse quadro muito parecido, né? Então outra coisa interessante é que a palavra gótico, né, foi criada por o Jorge Vasari, né, que é um italiano, né, que fez a história da arte, né? Ele fez cunhou essa palavra gótico de maneira depreciativa, né? Porque ele achava que significava para ele tosco e desarmonioso, porque ele achava porque estava chegando essa influência gótica, principalmente das catedrais e arquitetura, estava chegando na Itália, que naquela época, como eu falei, estava com o Renascimento italiano. Então ele achava que era uma coisa de selvagem, vamos dizer assim, né? Mas não ficou conhecido pelo contrário, não ficou depreciativo, ficou conhecido uma arte tão bonita como essa, né? Bom, e nós vamos ver também, é interessante, eu vou mostrar mais um quadro do Van Eyck, né, que é a Virgem e o Chanceler. Nós vemos a iluminação, o interior, né, a realidade das feições do chanceler e tudo mais, o realismo, a naturalidade, também as texturas que nós já falamos, texturas das roupas, texturas dos metais, texturas em geral, né, que caracteriza, e também você vê que nós temos uma vista, né, que aparece pela janela que nós estamos vendo, uma vista completa, com perspectiva, com montanhas, uma vista maravilhosa, com pessoas também, tem ali um grupo de pastores, né, o que também para a época era muito, muito diferente, porque você vê com todos os detalhes aquela perspectiva de uma paisagem, né, o que também é uma coisa maravilhosa, linda, né. Então, esse é o gótico tardio, né? Como eu falei. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo. Comente com seus amigos e compartilhe. Muito obrigada por sua atenção.